Perfeito. Estamos, então, com a gravação transcorrendo. Boa tarde, pessoal. Boa noite para quem já tomou seu café. Então, a gente está num dia bastante importante e a Tayla vai comandar esse momento conosco aí. Nossa equipe de professores, tem alguns professores que aqui já estão, a nossa equipe pedagógica também está aqui. Lembrando que é um momento bastante importante do nosso projeto Cataforte 21980 aqui no Rio Grande do Sul. Certo? Tayla, a gente pode iniciar. Beleza, então. Então, muito boa noite a todos e todas. É uma alegria estar hoje com vocês. Eu quero apresentar a nossa agenda, então, hoje, quais são os tópicos que a gente vai conversar, e ouso dizer que esse é um dos momentos mais importantes, que é o momento da chegada. Vocês estão chegando hoje em uma jornada de formação que foi, por muito tempo, idealizada, principalmente pelo Alessandro, e foi construída a muitas mãos. Então, eu quero que todos e todas aqui se sentam muito bem-vindos, acolhidos, e entendam que, a partir de hoje, vocês são nossos, tá? Assim como Sandra, assim como Grace, assim como o Joel foi, e a gente vai construir aqui algo muito bacana que vai impactar a vida de vocês e a vida de muitas outras pessoas dentro da cooperativa, na construção de um mundo que é onde a gente quer viver. Então, quais são os elementos que a gente vai trabalhar hoje? A apresentação do projeto e do curso, conduzido pelo professor Alessandro, a das pessoas convidadas que estão aqui hoje da Fundação. A Kate também já chegou, Alê? Oi? A Kate também já chegou? Ainda não. Tá, beleza. Então, daqui a pouquinho eles devem estar chegando. Vocês vão conhecer a equipe, como é que funciona o acompanhamento de toda a jornada, a estrutura do curso, quais são as disciplinas, o cronograma, quem são os professores de vocês, e também vão escutar um pouquinho de como os nossos alunos viveram essa jornada no passado. A gente vai combinar algumas regras de participação e os canais de ajuda e de suporte dessa jornada. Então, vocês podem nos interromper, fazer as suas dúvidas, as suas colocações nesse momento. Ele é um momento coletivo, mas caso vocês consigam, podem levantar a mão, se não, peçam licença, que daí a gente passa a palavra para vocês. Certo. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu pulei uma tela a mais. Pulei várias telas a mais. Meu Deus. Pronto, Alê. Venha, por favor. Então tá, pessoal. Vamos fazer, então, falar um pouco do nosso Cataforte, que ele nos colocou de volta, assim, como eu disse para vocês algumas vezes, de volta ao cenário, né? Porque ficamos muito tempo sem ter projetos na região do Vale dos Sinos. Tivemos um apoio da Braskem em tempos idos, né? E o Cataforte, então, a gente conseguiu a nossa aprovação, sabemos, né, da nossa aprovação em dezembro de 24, e o nosso projeto iniciou em agosto de 25. E nosso projeto tem, então, a retomada da nossa rede, né, que, lembrando, não quero ser, assim, muito prolixo, mas nós tivemos a rede Copet Sinos, pelo projeto do governo do estado, que formalizamos nossa rede, que já andava lado a lado com o nosso Fórum dos Recicladores. Então, agora a gente conseguiu, né, através do projeto, retomar a nossa relação, muito já centrada muito na cooperativa de dois irmãos, que comprava material, né, polietileno de alta densidade, polipropileno, tá, das cooperativas que já participavam com dois irmãos da Copet Sinos, do Fórum, e daí a gente começou a pensar juntos esse projeto. Lembrando também que a gente fez um grupo de WhatsApp, o projeto a gente fazia escrita, passava no grupo, todo mundo opinava, fizemos reuniões de preparação, então é um projeto que foi construído mesmo em várias mãos. E uma das coisas que eu solicitei durante esse projeto é que nós retomássemos um processo formativo, que eu participei com o Tayla e com o Nathalie na cooperativa Mãos Verdes, que é uma cooperativa de consultores, que é um curso de formação de lideranças, tá? Tanto que hoje a gente convidou 3 cooperados que já terminaram esse curso, que fizeram esse curso, que nós estamos hoje, né, fazendo uma segunda turma. Então, lembrando, nossa rede teve 7 cooperativas aprovadas
de primeiro momento, né, que é a cooperativa de Dois Irmãos como proponente, a cooperativa do Morro Reuter, 3 cooperativas Colabore, a Colabore Matriz da cidade de Campo Bom, as Colabores Filiais 2 da cidade de Novo Hamburgo, bairro Roselândia, a Filial 3 no bairro Industrial também de Novo Hamburgo. Temos conosco a Univale, cidade de Novo Hamburgo, que é uma filial também, é filial, se não me engano, 02, e a Cooperlar, da cidade de Santo Antônio da Patrulha. E hoje nós estamos contando também, a partir agora do mês de janeiro, de repente nós vamos conseguir oficializar em fevereiro a entrada da Uniciclar, cooperativa da cidade de São Leopoldo, e da cooperativa Santo Antônio, também na cidade de São Leopoldo, ambas na época da enchente, praticamente perdendo seus galpões e estão entrando conosco. E o início desse curso, eu como professor, eu sou professor desde 2011, tá? E para mim ele é uma conquista, tá? A gente conseguir iniciar o curso é uma conquista, mas eu quero lembrar vocês, e aí eu vou ter aquelas falas de professor chato que a Regina conhece bem, tá? A Regina já conhece. A gente tem que terminar também o curso. Nós temos aqui uma obrigação. Então, o nosso projeto, ele conta com algumas etapas de formação, inclusive algumas etapas, uma é realizada pela Isabel, que é diretamente com as cooperativas, que ela faz as oficinas lá, dos 4 temas eixos que a gente definiu, e aqui nós vamos falar muito de gestão de cooperativas, tá? Tanto que os professores que aqui estão, eles foram escolhidos por ter já experiência na área e trazer temas que sejam diretamente aplicados no dia a dia de vocês. A nossa preocupação não é muito trabalhar o conceito, mas é que vocês tragam elementos para cada assunto e nós trazemos conceitos e vamos complementando o conceito e a prática. Certo? Então, fico feliz demais que isso esteja sendo realizado, até como professor. Eu quero até fazer um comentário. Eu terminei em 2023 e vocês não vão lembrar, eu passei um forms para a maioria das cooperativas que aqui estão e eu terminei a minha parte de licenciatura, né? Onde a Prof. Tayla Becker foi a minha orientadora da minha licenciatura. Então, também tem, a Tayla foi orientadora e a Renise, que está aqui, vai ser uma das professoras, foi da banca avaliadora. Então, são pessoas que já estão no meio, trabalhando com catadores, que isso mais ainda deixa importante esse momento para nós. Tá? Então, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso curso. E o projeto Cataforte está em andamento, a gente está avaliando de forma positiva, certo, o nosso trabalho, e 2026 é o ano que a gente vai focar muito no negócio da rede. Nós temos que focar no negócio, que o negócio traga frutos, e eu, quando digo frutos, é frutos econômicos, e que a gente consiga aumentar a renda dos nossos cooperados. E vocês aqui estão porque as cooperativas de vocês acreditam em vocês para liderar ou, no futuro, serem lideranças. E também, assim, aproveitando, eu vou agradecer ao pessoal de Brasília, eu vi que a nova superação entrou, lá a Leida deve estar presente. Então, assim, a gente fez um convite para algumas cooperativas de Brasília, associadas à Sendicop, porque eu faço um trabalho com eles lá, e vamos ter 4 vagas para eles, então, como participantes do nosso curso. Tá bom, Tayla? Pode seguir. Já falamos, então, um pouquinho desse contexto, desse cenário, e então quero reforçar aqui com vocês do porquê que esse curso existe. Isso precisa ficar muito claro para todos vocês. Por quê? Porque além de estudantes, vocês também vão ser mobilizadores desses conhecimentos dentro das cooperativas de vocês, e a gente já vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, ele existe para fortalecer a organização coletiva e a tomada de decisão. Ele existe para aproximar as cooperativas e fortalecer a atuação em rede, por isso que são representantes de várias cooperativas, e a gente tem aqui uma oportunidade de trabalhar com cooperativas que não são do nosso estado do Rio Grande do Sul. E também o estado que está sendo visitante tem a oportunidade de trabalhar conosco. Então, Brasília e Rio Grande do Sul vão fazer uma ponte, e é assim que a gente constrói um futuro juntos. Então, o outro objetivo é aumentar a capacidade de planejamento, negociação e gestão. Isso significa mais eficiência operacional para vocês e geração de renda para as famílias de vocês também, e valorizar os saberes de trabalho e transformar em método de gestão. Então, entendam que o nosso objetivo aqui não é estar vindo dizer como vocês vão fazer as coisas daqui para frente. É a gente construir juntos
boas práticas para que os saberes e as práticas que vocês já construíram gerem ainda mais resultado para vocês. E isso é muito significativo para todos nós. Ale, algum ponto aqui? Pode seguir, tá tranquilo. Beleza. Então, retomando, objetivos do curso, então, é fortalecer as lideranças, melhorar a gestão das cooperativas, apoiar a organização interna e o crescimento em rede e a importância estratégica para as cooperativas. Tá? E agora, os nossos parceiros de projeto. Ale, por gentileza. Então, pessoal, lembrando que o Cataforte ele é um oferecimento da Fundação Banco do Brasil. Até, inclusive, o Jair foi convidado e conseguiu estar aqui presente conosco. Depois ele vai fazer uma fala. O BNDES, né, o Banco Público de Desenvolvimento, tão importante no desenvolvimento do Brasil, das nossas potencialidades no Brasil, e agora cada vez mais importante. E o governo federal também, que, né, participa dessa concepção do Cataforte como uma estratégia. Lembrando que o Cataforte, se eu não me engano, a última vez que a gente teve, além dessa última, foi lá por 2013, 2014. Tá? Então fazia tempo que nós não tínhamos um edital Cataforte. E são os nossos parceiros aí. Ale, tu quer chamar o pessoal da fundação para dar a sua palavrinha? Claro, o Jair está conectado. Jair, se tu puderes fazer uma fala inicial, assim, falando um pouco da visão da fundação sobre o Cataforte, será muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Como o Alessandro falou aí, eu me chamo Jair. Eu sou aqui assessor da Fundação Banco do Brasil, trabalho aqui na equipe que acompanha e assessora a execução aí dos projetos do novo Cataforte, né? Entre eles aí o 21980, que é esse aí do Vale dos Sinos, né? Dentro do programa do novo Cataforte, a gente, em Minas Gerais, trabalhando muito com a estruturação das cooperativas, das redes, né? Buscando potencializar e fortalecer essa vinculação das cooperativas em rede, novamente, que entende-se que o trabalho em rede, ele potencializa não só o trabalho da própria rede, mas quem está em volta, todo o entorno, né? Então, a gente tem muita expectativa nesse sentido, e esse projeto, mais especificamente, aí, Vale dos Sinos, ele tanto visa potencializar o trabalho das cooperativas, contribuindo para o setor aí da reciclagem do Vale dos Sinos, né? Buscando também trazer aquela aproximação das cooperativas, aproximando para essa visão do trabalho em rede e promover o empoderamento dos trabalhadores. Tudo isso aí por meio do investimento na estruturação das cooperativas e na capacitação e qualificação dos catadores a ela vinculados, que é uma das partes mais importantes que a gente vê, porque às vezes o catador está muito focado no trabalho do dia a dia, porque ele tem o ganha-pão dele ali, né? E precisa, e não tem uma visão do geral do que ele pode agregar e se empoderar realmente, ele tendo uma capacitação qualificada. E no caso dessa daqui, tem destaque, que eu acho que a Taíla falou aí no início, que a gente vê é que os cooperados participantes aqui vão se tornar os mobilizadores, né? Eles vão ter atividades aí mensais, salvo engano, com as cooperativas, replicando os conhecimentos adquiridos no curso, né? Isso vão estar replicando para todo o movimento. Isso vai se multiplicar e vai ter um ganho de escala para toda a comunidade em si. Então, eu queria desejar um bom trabalho a todos aí, né? Que tenham uma boa capacitação e que aproveitem muito bem, que isso é muito importante para vocês. Boa noite, obrigado, gente. Jair, obrigado por ter disponibilizado o teu tempo. Sei que às 7 da noite já é o momento que o pessoal está já indo para descansar para casa. E foi bastante importante o Jair estar presente. Eu quero citar também que, além do Jair, que trabalha conosco, a gente tem contato com a Tatiana, que inclusive encontramos ela na Univale, num dia de fórum, ela estava num outro projeto, a gente conheceu ela. E a Dilene também trabalham diretamente com a gente. Obrigado, Jair, por representar a Fundação aí, e também por essa oportunidade que a Fundação, também o BNDES e o governo federal estão dando para a gente com esse projeto. Valeu. Podemos seguir, Tyler. Beleza, então, bom, pessoal, agora vamos a um processo de entendimento de como vai funcionar a nossa jornada. E aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, perguntem, que esse é um dos principais momentos
mas a gente vai estar à disposição depois para continuar conversando sobre isso. Como é que são as nossas aulas? Os nossos encontros, eles acontecem por meio de um link muito parecido com o que vocês clicaram hoje, que é do Google Meet, para que vocês entrem nas aulas. Elas vão ter uma duração de 1h30. Muito obrigada, Jair, cuide-se bem. Elas vão ter a duração de 1h30, todas as terças e quintas, salvo alguma exceção que a gente precise ajustar o horário em função da disponibilidade de algum professor. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, e nas aulas, o que é importante que vocês atentem? As aulas vão exigir de vocês atenção, que vocês tenham um caderno que nem a Regina tem hoje, que está anotando suas coisas, que vocês tragam elementos para essas aulas, ou seja, busquem um lugar tranquilo para conseguir assistir às aulas, um lugar que vocês podem apoiar um caderno, pode assistir pelo celular, não tem problema, pode assistir pelo notebook, sem problema nenhum. Mas é importante que vocês estejam muito presentes nas aulas. Então, isso vai ser significativo. E daí vocês podem me perguntar, prof, hoje eu preciso levar meu filho para a aula. Tudo bem? Tudo bem, gente. A filha da Sandra, que é a moça que vocês vão conseguir conhecer hoje, nossa aluna, a Hannah assistiu todas as aulas no colo dela. E foi maravilhoso a gente ter a presença da Hannah durante os encontros. Então, as aulas, elas são dialogadas, os profs conversam com vocês, e isso é um processo de muita troca e conhecimento também. Então, as aulas são sempre online. As atividades entre os encontros, ou seja, sempre vai ter uma pequena atividade que o professor vai pedir para que vocês façam. Ela pode ser um vídeo, ela pode ser uma leitura, ela pode ser identificação de uma documentação que tem ou que não tem, ou uma prática, ou uma fala com o colega de vocês da cooperativa. Então, sempre vai acontecer alguma pequena atividade entre os encontros. Pode ser que entre quinta e terça, entre terça e quinta, a gente tenha alguns desses elementos. E por que eles são importantes? Para que vocês tragam a realidade do dia a dia para a sala de aula e a gente possa conversar sobre isso. Além disso, nós temos o Fórum Mensal de Experiências. Prof, o que é o Fórum Mensal? É um momento que vocês vão se reunir com os colegas de cooperativa e vão contar para eles o que aconteceu naquele mês. Então, imaginem que a primeira disciplina, a primeira prof que vocês vão estar tendo é a prof. Juliana, de gestão de pessoas. Vocês vão falar sobre o processo de gestão de pessoas, de aquisição de novos sócios, de liderança, de gestão de conflitos. Então, tudo isso vem para esse Fórum Mensal de Experiências como uma roda de conversas. Lembra quando em alguma assembleia ou em algum outro momento vocês trazem um assunto para que toda a cooperativa converse? É mais ou menos o mesmo processo aqui. Ele é um espaço de troca, ele é coletivo, ele acontece mensalmente a partir das temáticas que a gente vai trazer para vocês no curso. E, durante toda a formação, a gente tem o projeto integrador. O que é mais esse projeto integrador? Cada uma das disciplinas que vocês vão cursar, ela gera um conjunto de conhecimentos. E vocês vão ir montando um projeto até o final do curso de melhoria ou de mudança de processo dentro do projeto dentro da cooperativa de vocês. Então, isso vai acontecer, e aqui a Prof. Nathalie vai ser a pessoa que vai orientar esse projeto. Então, vocês não estão sozinhos, vocês vão aprender a coletar as evidências, a pensar num processo de melhoria, a entender como é que vocês podem mudar uma jornada dentro da cooperativa de vocês, contribuindo para a melhoria do trabalho. Até aqui. Tudo bem, gente? Fez sentido para vocês? Já tinham visto isso de alguma forma? Alguma dúvida? Quero ouvir vocês, gente, por favor. Vocês estão muito quietinhos. Bora, bora. Olha que eu chamo pelo nome, hein? Chama pelo nome, que eu gosto dessa parte que é mais... Vem, Lino. Tu que tá aqui na minha telinha. Fez sentido, Lino?
conseguiu acompanhar? Tem dúvida? Não tenho dúvidas, mas é super importante o tema aí, tudo, achei muito, muito legal. Muito obrigado. Vai dar trabalho, tá, gente? Mas é um trabalho muito gostoso de ser feito. Então, qualquer dúvida, durante a jornada de formação, a gente também pode ir conversando e ajustando essas etapas. Então, vamos agora a entender o que a gente vai estudar. Hoje eu trouxe aqui os nomes das disciplinas ou unidades curriculares que vocês vão estar trabalhando e qual a ordem que elas vão acontecer. Então, a primeira disciplina, e logo, logo a gente já vai mostrar os profs, é de gestão de pessoas. Essa disciplina ela vai olhar bastante para o processo de ingresso de novos associados na cooperativa, novos cooperados. Ele vai olhar para o processo de relacionamento, vai olhar para a liderança, vai olhar para o processo de diálogo e negociação dentro da cooperativa. É a prof. Juliana que vai fazer a apresentação. Então, Ju, se tu quiser já dar um oi aí para o pessoal. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Uma alegria estar aqui assistindo esse lançamento do projeto com vocês e ansiosa para esse momento. Gestão de pessoas é uma disciplina maravilhosa, porque afinal são as pessoas que fazem as coisas acontecerem, tem um conteúdo muito bacana para a gente ver pela frente. E reforço o combinado que a prof. Tayla estava fazendo agora, de vocês virem animados, dispostos, abertos para a gente construir bastante junto e com bastante pergunta para a gente fazer esse momento também a muitas mãos. Obrigada, prof. Merece, prof. Ju. Então, passando gestão de pessoas, vocês vão ter legislação para reciclagem com a prof. Renise. Renise, por gentileza, venha dar seu olá. Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Fizemos um curso muito interessante, né, da outra vez, com muita participação, com muito envolvimento, com muito resultado, socializações, né, no dia a dia, aprendizagem coletiva. Eu sou de Maceió, Alagoas, trabalhei com Alessandro e tantas outras pessoas, Tayla, em outros projetos que envolveu cooperativas de todo o Brasil, e a gente está aqui, né, nessa missão de dar continuidade, né, a esse trabalho. Eu espero que vocês participem, interajam, mas vão ser momentos muito interessantes, viu? Então, eu conto com vocês aí nessa missão. Muito obrigada. Muito obrigada, Renise. É sempre um prazer poder trabalhar contigo. E, pessoal, essas profs são faladeiras. Elas adoram um papinho e conversar. Então, aproveitem os momentos para conversar bastante com elas. São umas queridas também. E agora, a gente tem praticamente um combo. O professor Alessandro, ele tem uma ótima cobertura no curso, mas hoje ele vai representar aqui o professor Felipe e o professor Afonso, que não puderam estar conosco. Então, O Afonso entrou. o Afonso está aí? Entrando. Ele Boa. pode falar também. Claro, então a gente fala primeiro de comercialização e depois a gente fala de financeiro. Por favor, prof. Ale. Pessoal, a minha ideia não era assumir nenhuma disciplina, tá? Por mais que eu goste de ser professor, é uma das coisas que eu acho que a coisa que eu mais amo na vida é ser professor. Mas nem sempre é possível, né? Mas assim, aí eu ia pegar só a gestão da produção, tá? Até porque nós estamos construindo um trabalho em Brasília de mudanças do processo produtivo, né? Mas aí, como eu já tive uma experiência em comercialização e a Sandra e a Grace estavam juntas e tal, eu vou pegar a comercialização, gestão da produção, depois nós vamos ver se vamos dividir e tal. Eu vou estar com vocês na parte de comercialização e prometo ser bem rígido na negociação com vocês, que a gente vai fazer algumas negociações que a gente chama de simuladas, né? Eu sou o comprador e eu vou oferecer uma quantia X por materiais de vocês e vocês vão negociar comigo. Então, vamos estar junto aí em comercialização e numa parte de gestão da produção também. Maravilhoso. Então, professor Afonso, uma alegria te ter aqui conosco. Por gentileza, pode te apresentar.
Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo? Sempre um prazer, né, estar com a Tayla, né, a gente se conhece há bastante tempo, né, esse projeto aqui, ela me apresentou, né, me encantei, né, pelo público, pelas pessoas, e eu acho que vai ser uma jornada aí muito interessante e eu conto com vocês. Muito obrigada, Afonso. É sempre uma alegria poder trabalhar contigo também. Então, de outros carnavais, e vai ser super bacana. E gestão financeira, para a Sandra e para a Grace que estão aqui, é uma unidade curricular nova nessa jornada de formação, então a gente entendeu que era super importante e que às vezes o financeiro é um dos tendões de Aquiles que acaba pegando no processo de jornada. E por último, então, análise de indicadores, que é uma unidade curricular que o professor Felipe vai trabalhar. A gente vai entender processo de produção, como é que a gente analisa se está bacana, se não está. E aqui por dentro vocês também vão conhecer um pouquinho de uso de inteligência artificial no processo de gestão das cooperativas e vão conseguir trabalhar com isso no dia a dia. Então, a gente está trazendo aí um pouquinho de tecnologia para a jornada de vocês também. Professora Lê, mais alguma questão por aqui? Não, só complementando essa questão de gestão financeira, que na verdade a gente começou na primeira experiência, foi entre 22 e 23, a trabalhar a gestão financeira bem que em paralelo com todas as outras disciplinas, comercialização, comecei a trabalhar alguma coisa, e análise de indicadores, e aí assim foi uma sacada nossa, assim, que era necessário ter uma unidade curricular específica para gestão financeira. Certíssimo, muito obrigada. Então, eu adiantei um pouquinho essa apresentação dos profs, eu achei que fazia sentido eles darem um oi antes, e aqui vocês têm as carinhas de todos eles, tá? O Alessandro, eu e a Nath. E Nath, por gentileza, eu gostaria que tu te apresentasse também, falando um pouquinho de projeto integrador. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nath, como a Carla comentou, vou acompanhar vocês na disciplina de projeto integrador. Ela é uma disciplina um pouquinho diferente das outras, ela vai acontecer em vários momentos do curso, de acordo com algumas entregas. Além disso, eu vou ajudar vocês na parte de fazer a tutoria, então, dúvidas, choros e lamentações, eu vou estar aí durante todo o curso para ajudar, para a gente estar junto nesse processo, tá bem? Obrigada. Muito obrigada, Nath. E, pessoal, a Nath é a pessoa que acompanha vocês em todas as aulas. Então, ela vai conseguir fazer essas costuras, vai ajudar vocês com a plataforma de educação que a gente também tem, que é a plataforma digital do curso. Como é que vocês vão postar as atividades, vão olhar os materiais que os profs estão disponibilizando. Então, ela é a principal pessoa, mas todo mundo aqui consegue dar esse suporte também, que está na coordenação, junto comigo, com o Alessandro, com a Nath. Vamos falar, então, um pouquinho de cronograma de curso. As aulas, prioritariamente, acontecem nas terças e quintas, no período da noite, às 19 horas, conforme o cronograma do curso, e ela tem a duração de até 1h30. Então, ela vai das 19 até as 20h30. Em situações pontuais, podem haver alguns ajustes de data, ou seja, o professor Felipe não vai conseguir atender nas quintas, a gente ajusta esse dia e combina com vocês com bastante antecedência para que todo mundo consiga se organizar. No entanto, a gente vai evitar sempre ter aulas às sextas-feiras, porque sexta-feira a gente já está bastante cansado, né? Então, a gente vai evitar esse dia de encontro. Então, a gente começa na próxima semana, na terça-feira já, com a Profinat, com ambientação tecnológica. O que é isso? Vocês vão aprender a usar e entender o que é o Moodle, o que é a nossa plataforma de educação, entender como é que vocês sobem os materiais, como é que vocês assistem às aulas que são gravadas. Caso em algum momento alguém precise se ausentar, a gente tem essa possibilidade de recurso. Na sequência, então, lá do dia 10 até o dia 3 de fevereiro, até o dia 10 de março, dia 3 de março, a gente tem as aulas da Prof. Ju, sempre às terças e quintas. Lembrando que no feriado de carnaval não teremos aula,
A gente vai mandar esse cronograma para vocês bem bonitamente. Então, depois, lá no dia 10 até o dia 19, legislação com a Prof. Renise. Comercialização começa dia 26/13 e termina lá no mês 4 com o professor Alê. Gestão da produção, do dia 23/4 até o dia 12/5, com o professor Felipe e com o Alê. Gestão financeira, então, tem início lá no dia 19/5 e termina lá no dia 9/6. Análise de indicadores do dia 18/6 até o dia 7/7. E projeto integrador, vocês percebem aqui que a gente já começa ali no dia 5/3. Ou seja, logo depois do conjunto de aulas da Prof. Ju, vocês já têm a primeira aula de projeto integrador para começar a pensar nesse projeto de vocês. Prof, preciso decorar esse cronograma? Não, vai tudo no grupo do WhatsApp de vocês, a gente vai mandando os links ali. E lembrando os inícios e finais de componente curricular. Pessoal, até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo? Posso seguir? Belezura. Então, eu queria convidar agora a Sandra, da Copilum, que é nossa egressa, maravilhosa, pessoa formada, para contar um pouquinho para vocês como é que foi esse curso e o impacto na vida dela e na cooperativa dela. Sandra, por favor, essa jornada agora é sua. Vou até descompartilhar aqui para todo mundo poder te ver melhor. Boa noite Boa a noite. todos. Todo mundo está conseguindo me ver, porque eu não estou conseguindo ver aqui a minha imagem, não. Não estou vendo a tua imagem, Sandra. Tu conseguiu abrir a câmera lá em cima? Deixa eu ver aqui, professora. Tu tá no celular, meu bem? Não, estou no notebook. Aí, ó, já veio vindo. Ficou escura a imagem. Ficou escura a imagem. Alguma coisa na tua câmera aí. Ah, saudade, Sandra! Boa noite a Sandra. todos. Boa noite. Muito bom rever todo mundo novamente. Foi uma experiência extra, fora do normal, posso dizer. Acho que em termos de conhecimento, tudo que a gente obteve durante o período do curso, e não só no curso, mas o que a gente leva para a nossa vida, as pessoas, o carinho imenso que eu tenho por cada um de vocês, a importância que cada um de vocês também tiveram na minha vida e da minha filha. E, assim, professora Renise, professora Alessandra, professora Juliana, professora Thalia, um encanto, e a professora Natalia, que eu estou sempre, de vez em quando, abusando. Mas, assim, gente, quando a gente foi convidado para participar desse curso, a minha tá ali, já apareceu ali e depois voltou. Eu acho que ela disse que ia ficar bonita para aparecer aqui na câmera. Ô, Hanna, vem cá. E quando eu comecei o curso, eu não sabia nem o que esperava. Acho que... Rapidinho aqui. Boa noite. Olha, cresceu, né? Nossa, ela tá grande, gente. Gente, ela era muito bebê. Ela era muito bebê. Diga boa noite. Boa noite. Eu não posso pegar o computador, que ela já pergunta, mãe, tu vai trabalhar? Olha aí. Tchau, vamos descer, ela vai ficar com a mamãe. Pega ela aqui, ó. Tchau. E a experiência foi surreal. Acho que em termos de conhecimento, o que eu obtive, o que pude trazer para a própria cooperativa, coisas de que a gente não tinha conhecimento, porque a prática, a gente sempre costuma falar, a prática é diferente da teoria, mas com o conhecimento de todos os professores, a gente consegue ter uma visão fora do padrão, digamos assim, porque o que eu aprendi
o que eu vivenciava na cooperativa e o que eu pude levar para dentro da cooperativa depois do período do curso, durante o curso, as informações que eu levava para as meninas, elas me ajudavam também nas atividades, que muitas das vezes eu precisava de um vídeo, precisava de uma foto, e assim, a gente precisa estar sempre levando para eles também tudo aquilo que a gente aprende, porque a gente é canal. Então, foi uma experiência, para mim, hoje, eu lido muito com a educação ambiental, que sempre foi um foco grande para mim na cooperativa, então eu consigo receber as pessoas, a gente fala sobre materiais, quando as pessoas chegam para falar sobre valores, a gente tem argumento para questionar, não é só eles chegar e dar o preço deles, que hoje não funciona mais assim, a gente tem a base, tem com... e informar que eles não podem chegar e ditar os preços do material que ele quer. A gente está lá e dizer assim, a gente tem palavras para questionar e dizer, não, o valor não é esse. Então, o nosso trabalho, o valor é X, a gente tem o conhecimento de chegar nas pessoas com mais facilidade e de conversar e mostrar o que de fato é a educação ambiental, de conversar sobre a reciclagem. Muitas das vezes a gente não precisa que outras pessoas nos ensinem, porque a gente acha que sabe, mas na realidade a gente sabe pouquinho. É trabalho de formiguinha, a gente sempre costuma falar. Então, hoje a visão de cooperativa, para mim, é totalmente diferente. Se for outra coisa para fazer, eu não me vejo. Eu posso me especializar na área, mas eu não me vejo fora dela. Então, o Copilum, para mim, foi, e eu acho que hoje é uma das minhas bases maiores, e eu sou muito grata a vocês por isso, pela oportunidade, por todo o conhecimento. Então, eu espero que vocês que estão iniciando agora, que vai ser um mundo. No início não é fácil, a gente sabe, principalmente porque a gente trabalha, tem criança, muitas das vezes acaba atrasando uma atividade, mas a gente se esforça ao máximo, se esforça para dar o nosso melhor, e todos os dias é um aprendizado diferente. Não só com os professores, mas com os nossos colegas, que cada um tem uma experiência diferente para contar, cada um tem uma forma de lidar na sua cooperativa, e eu acho que é isso, a gente ouvir o outro, muitas das vezes. Às vezes a gente acha que sabe, mas não. Muitas das vezes a gente precisa parar para escutar. Então, foi algo que eu pude aproveitar cada segundo. Todas as dúvidas que eu tive, Nathalie estava lá, sempre, todas as vezes, para fazer um vídeo que eu não sabia, professor Natália, professor Alessandro, professor Felipe também. Então, assim, eu espero que vocês aproveitem e prestem cada detalhe. Vocês vão ver que vai, assim como mudou a minha vida, a minha visão, vai mudar cada um de vocês. E a professora Juliana está ali. E, assim, foram as melhores aulas. Eu acho que a cada momento, cada coisa diferente que a gente aprende, a gente lembra de um professor, como foi que realmente, de fato, aconteceu. E tudo que a gente aprende, a gente leva para a vida. Então, que não guarde só para vocês tudo que vocês aprendam, mas que vocês possam compartilhar dentro da cooperativa de vocês. E muito obrigada. E Sandra sempre nos faz chorar. Toda vez que a gente vê Sandra, é sempre um chororô. E Sandra, tu é nosso maior presente, assim, a gente toda vez sente muita saudade e te quer toda vez perto. Então, é uma alegria te ter aqui hoje conosco. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu acho que a Hannah, ela não é muito de falar, não, mas eu acho que ela aprendeu tanto quanto eu, que para vocês que se tiverem criança pequena, eu acho que todas as aulas a Sofia aparecia aqui, todas, não tinha uma que ela não tivesse. Mas, assim, o acolhimento dos professores é surreal. São pessoas, além de professores, acho que para mim se tornou família. Acho que é isso que importa. E eu sou muito grata por cada um de vocês. Massa. Obrigada. Sabe uma coisa, foi engraçado porque em 24, na Expo Catador, eu encontrei a Sandra, e a Sandra tá, pessoal, ela tá em Alagoas, ela trabalha na Copilum. E quando eu encontrei ela, parece que tu tava vendo uma pessoa, aquela coisa na televisão, que a gente não se conhece pessoalmente, é muito diferente, assim. Uhum. E a gente se deu um abraço, lá tava ela, a Maria José, que é líder da Copilum, mais uma galera lá da Copilum, foi muito legal.
Que legal a tua fala, Sandra. A gente fica muito feliz que tu tenha gostado tanto assim. Eu também tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a professora Tayla. Eu abracei ela, gente. Lelelele. Professora Tayla. O professor Alessandra também, eu conheci pessoalmente em São Paulo. E, assim, que bom poder estar aqui mais uma vez. E todas as vezes que precisar, vou estar sempre. Porque por cada um de vocês eu levo um carinho especial. E, assim, todas as vezes eu lembro de algo diferente que eu aprendi com cada um de vocês. Então, só gratidão. E semana passada você me viu dançando reggae, né, no show. Olha aí, ó. Foi a professora Renise. A Copilum e as cooperativas de Maceió estavam trabalhando no Maceió Verão. Então, cada dia da festa, uma cooperativa fazia o trabalho. E aí, no dia que a Copilum estava, teve um show de reggae, que eu gosto muito, aí a Sandra estava lá dançando. Bora dançar, Sandra! É que a gente consegue trabalhar e brincar ao mesmo tempo. Pessoal, eu acho que a gente tem mais uma aluna daqui. Grace, tá aí por aí ainda? Boa noite, estou. Boa noite, Grace, maravilhosa. A Sandrinha já falou tudo. Oxi! Gente, eu sou um pouco tímida, né? Os professores sabem, mas assim, no curso eu participei bastante, então eu vou falar bem brevemente, até porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Aproveitem o máximo, né? Porque eu estava escrevendo aqui, né? Me lembrando das coisas. A formação, a capacitação é muito importante, né? Eu sou daqui do Rio Grande do Sul, eu faço administrativo, mas comecei lá embaixo na triagem também, e daí fui aprendendo e fui subindo, né? Então, aproveitem o máximo esse momento, os professores são todos maravilhosos, o Alessandro já trabalha bastante tempo, é prof, é parceiro, não fiquem com medo de perguntar, no começo eu também tinha, né, Alessandro, depois eu fui me soltando, tirem as dúvidas, é momento de troca, né, com as cooperativas também é muito importante, que às vezes a gente se identifica, né, mesmo sendo de outro estado, troca ideias, e acho que é um momento, assim, muito especial, né, que a gente tem que aproveitar o máximo esse momento de capacitação, né, que é importante para a gente crescer e poder avançar também, né, a cooperativa, né, a gente tem que estar sempre no processo de aprendizado, né, para poder crescer e avançando, né. Desejo sucesso para todos, bom curso, podem contar comigo sempre, obrigada, pessoal, por poder participar aqui, abraço a todos. Obrigado, Grace, valeu. Obrigada, Grace. É sempre muito bom te ver também. Beijo, se cuida. Beijo, abraço. O Joel teve um compromisso, não conseguiu vir, né? Isso, Ale? Isso aí, ele não conseguiu estar na aula a tempo aí. Perfeito, então vamos seguir. Pessoal, canais de comunicação, então. A gente tem um grupo de WhatsApp ativo. As pessoas principais que respondem nesse grupo de WhatsApp somos eu e a Nath. Alguns professores já estão no grupo, mas a gente prioritariamente centraliza em mim e na Nath, porque os profs também têm algumas outras atividades. A gente sempre vai responder, sempre vai retornar. Pode ser que demore uns minutinhos, mas podem nos chamar por ali. Dúvida, caso que aconteceu com algum perrengue, nos contem que a gente tenta fazer alguma orientação, caso a gente consiga. Então, os lembretes das aulas vão estar ali, o link da aula também vai estar ali, os nossos pedidos encarecidos para que vocês postem as atividades também vão acontecer ali, as celebrações de aniversário, de feriado, de descanso, tudo no grupo do Zap, tá? A única coisa que a gente pede para não mandar no grupo do Zap é corrente, tá? Por favor, a gente já está devendo corrente há muitos anos já, então esse não precisa mandar no grupo do Zap. Eu não vou pro céu já, de tanta corrente que eu não respondo. Não, eu não respondo mais corrente, não consigo mais. Já estamos barrados lá na porta do velhinho. Então, a maioria de vocês já está no grupo, caso alguém ainda não esteja, pode sinalizar que a gente coloca no grupo dos alunos. E esse contato conosco, comigo, com o Alê, podem clicar ali no nosso nome, podem nos chamar diretamente também, que a gente vai atender, sem dúvida nenhuma, tá?
Além disso, vocês vão ter uma plataforma de aprendizagem para uso, para tirar dúvidas também, para colocar comentários nas atividades, vocês vão receber feedback pela plataforma, e tudo isso vocês vão acabar aprendendo durante a jornada. Então, os contatos principais é comigo, com a Nath, com o Ale, para responder com mais agilidade, e na aula, os profs de vocês. Então, eu queria que o Ale comentasse um pouquinho mais sobre os fóruns mensais de catadores. Os papéis das pessoas que estão participando e os papéis acordados com as cooperativas de vocês. Então, tá, pessoal, eu acho que essa é uma das partes importantes, assim, que quando a gente estava concebendo o projeto e estava idealizando o curso, a nossa cooperativa proponente é a cooperativa de 2 irmãos, que aqui está a Delci e está a Elizabeth, tá? Então, naquela primeira ideia, foi que o curso fosse ligado à cooperativa, diretamente ao projeto. E vocês sabem que, aí eu estou falando diretamente para o pessoal do Rio Grande do Sul, aqui está a nova superação, que é do DF, que não entra nessa modalidade que a gente falou de uma bolsa, tá? É uma bolsa de R$400 por mês para cada estudante para participar, tá? De novo, é direto ligado ao projeto 21.980, que é no Rio Grande do Sul. Então, a gente não consegue pagar a bolsa lá para os nossos amigos do Distrito Federal, que até mereceriam também. Então, assim, quando a gente usou o termo bolsa, o projeto, o banco não pode ser bolsa. Vocês têm que pensar em outra coisa, tá? Mas não pode pagar uma bolsa. Então, a gente tem um trabalho de mobilização. Então, a minha empresa vai fazer um contrato com cada cooperativa, com o seu número de catadores que estão participando, tá? E no final de cada unidade curricular, que a gente chama de disciplina, os alunos participantes têm uma missão, que é fazer a mobilização e a replicação do conhecimento. Então, a Juliana Leão, terminou a disciplina de gestão de pessoas, que ali ela vai terminar, se não me engano, na primeira semana de março. Aí, por exemplo, eu vou pegar a Regina e o Fernando, que trabalham na Cooperlar. Eles têm uma missão, eles vão parar a cooperativa Cooperlar um dia de Santo Antônio. Eu vou passar para eles uma lista de chamada, que é tipo o que a Isabel usa lá nas formações dela. E eles vão fazer uma fala de cá, assim, não precisa ficar 2h30 falando, mas uma fala de uns 20 minutos, 15, sobre o que foi visto na disciplina. Tá, pessoal, a gente viu tal coisa, a gente viu que a gente tem que ter cuidado na hora de contratar uma pessoa, fazer que passe com todos os documentos, pedir a documentação, ficar com cópia, blá, 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 blá. E na hora de desligar, nós vamos ter que ter cuidado, porque às vezes a pessoa desiste do trabalho e a gente não relata, não faz uma ata que aquela pessoa desistiu. Então, assim, vai ter uma etapa de mobilização, certo? Então, a gente tem um valor que está reservado para a mobilização durante 6 meses do curso, tá? Que começa, então, a receber a partir de fevereiro. Eu não quero parecer, assim, chato. Pessoal, se vocês estão no curso por causa da bolsa, vocês estão entrando errado, tá? Vocês têm que estar aqui por causa do conhecimento que vocês vão ter. A bolsa, que não é bolsa, é um trabalho de mobilização, ela é um plus. Tá? Então, isso é bastante importante. Então, aqui a gente está assumindo um compromisso, que é um curso FIC, que a gente vai validar, tá? O curso como um todo vai ter um certificado, e cada unidade curricular que a gente vencer vai ter um certificado também. Tá bom? Então, assim, só para lembrar, a gente está aqui, o curso que a gente está oferecendo é muito sério, tanto que nós estamos fazendo um trabalho de trazer, por exemplo, a legislação seria primeiro e gestão de pessoas o segundo. A Juliana, ela é peça-chave nessa engrenagem. Então, como a Juliana não poderia continuar em março, a gente antecipou a questão da Juliana participar. A Renise tem também uma dificuldade de participar. Nós fizemos todo o movimento para a Renise estar. Então, todas as pessoas que estão aqui, elas são estratégicas. E vocês também são, tá? Então, assim, é um compromisso, é algo muito sério, e espero que lá no final do curso, lá por julho, a gente vai ter também a gente tem um recurso para fazer alguma coisa, um eventinho e tal, assim, de entrega de certificado. Quem sabe que especialmente o pessoal que trabalha no curso, que mora no Rio Grande do Sul, a Juliana,
a Nathalie, a Tayla, o professor Afonso, a gente consiga estar junto para entregar os diplomas para vocês, tá? Então, assim, levem a sério, a gente está levando muito a sério também. E eu vou fazer uma fala que eu sempre faço para vocês. Quem me conhece, eu não gosto do quem me conhece sabe, mas quem me conhece sabe. Se eu tivesse num cassino e tivesse cheio de ficha, e nessa jogada do curso eu colocaria todas as minhas fichas no meio da mesa, porque eu acredito bastante, não só no curso, mas nas etapas de formação que são necessárias para vocês, nessa sequência. Tá? Então, levem a sério. Assim, algumas coisas, por exemplo, nós vamos criar, já se tem regras para o pagamento da mobilização. A pessoa não vem o mês todo. Então, assim, a gente, infelizmente, não tem como pagar, né, a mobilização. Mas sempre entra em contato comigo, no privado, para nós falar dessas questões mais de trabalho, que a mobilização, gente, vocês não estão recebendo uma bolsa, vocês estão fazendo um trabalho de mobilização que nós vamos remunerar. Certo? Levem a sério, e eu estou confiando demais em vocês aí. Por isso que eu estou sendo bem enfático nessa fala, tá, pessoal? Que a gente chamou o trabalho de mobilização de fóruns mensais. Então, no final de cada unidade curricular, para uma cooperativa e a gente faz uma fala. Se possível, eu posso estar junto, a gente pode combinar de a Isabel estar junto, da Milena estar junto, a gente fazer uma jogada assim de que a gente esteja presente até em Brasília também, que o pessoal vai ver a gravação, mesmo não precisando, né, fazer, porque a gente não tem como pagar o trabalho de mobilização. Se o pessoal da Nova Superação, por exemplo, quiser fazer, eu, marcando no momento que eu esteja em Brasília, a gente pode tocar. Tá bom, pessoal? É isso, Tayla. Beleza, então. Vocês já viram que o negócio pegou preço, né? É muito sério. Pessoal, regras e combinados, o que é muito importante. Frequência. O Ale está dizendo aqui que a frequência é super importante. Então, qual é que é o nosso ponto? É 75% de frequência. Eu vou mandar ali depois o quanto isso representa em aulas, para que vocês consigam ter visibilidade, até porque todo mundo é adulto, precisa saber todas as regras do jogo. Mas, assim, evitem faltar. A falta, ela faz com que o grupo fique com menos pessoas e menos diversidade e menos repertório. Isso faz com que a gente sinta saudade, faz com que a gente fique preocupado com o que pode ter acontecido com vocês. Então, priorizem essa 1h30 para estar conosco. Ai, prof, mas hoje eu não estou legal. Vem que a gente dá uma injeção de energia na galera. Ah, hoje foi um dia puxado de trabalho. Não tem problema, pode falar um pouquinho menos, mas vem para o curso. Não deixa de chegar aqui. Isso é um compromisso firmado com o futuro de vocês. Participação nas aulas. Então, vamos vir e vamos pentelhar os professores. Isso é regra. A gente vai perguntar que nem uma criança pequena. Quem aí tem criança de até 2 anos, 2, 3 anos, que fica, por quê? Por quê? Por quê? Ou já teve crianças. Regina, tô vendo aí que se mobilizou. Passou por isso, né, Regina? Aquele pitoquinho correndo, por quê? Eu tenho um neto. Então, a gente deseja isso de vocês, que vocês sejam os jovenzinhos do porquê. Por que isso acontece? Por que isso é assim? Por que desse jeito? Para que vocês realmente consigam construir essa jornada juntos. E aqui, relembrando o que o Ale disse, quando vocês tiverem todas as presenças, vocês vão ter muito mais repertório para poder falar no fórum mensal de catadores. Isso é para a cooperativa de vocês, e isso é o trabalho coletivo. A gente não precisa estar em todos os lugares, mas quem estiver, que partilhe o que sabe. E essa é a maior demonstração de comunidade e de respeito por onde vocês estão, estar presente e partilhar o conhecimento de vocês. E tem mais um recado. Nenhuma pergunta é boba, nenhum conhecimento é irrelevante. Todos os conhecimentos são importantes e a gente sempre aprende com a dúvida do colega. Não tenham problemas ou vergonha em perguntar. Diga, meu jovem de gremista. A legislação, o curso de legislação é o mesmo que jurídico?
Não? Não, a gente vai trabalhar bastante a legislação relacionada às cooperativas e às legislações ambientais, né, prof. Renise? Tá, entendi. Isso, exatamente. Isso, a gente vai olhar para a legislação ambiental. Então, imagina, prof, a gente quer fazer um processo aqui de instalar uma operação que nem tem lá em Dois Irmãos, Ale, de tratamento de efluentes. Sim. Qual é que é a necessidade? Como é que eu faço isso? Qual é que é a legislação? Como é que funciona a legislação da Política Nacional de Resíduo Sólido Urbano no país? O que a gente precisa se adequar? O que os municípios têm que se adequar? Como é que a gente pressiona esse município com a regra embaixo do braço? Então, é para fazer o letramento de fato de vocês. Tá, Principalmente, na questão do cooperativismo, né? Isso. Cooperativa de trabalho, né? Então, a gente vai direcionar bastante nesse aspecto. Principalmente a política de resíduo, como a Tayla falou, mas a questão dos MTRs, Manifesto de Transporte de Resíduo, como isso está organizado nacionalmente, né? No Estado também. Então, tem uma série de questões que a gente vai debater e vai ser bem dinâmico, viu? Então eu vou tentar não ficar na letra da lei, porque também eu sei que é bem, bem chato, mas vamos tentar ver de forma prática como a gente trabalha isso no dia a dia. Muito obrigada pela pergunta, meu querido. Então, cumprindo quase o nosso horário, a gente chega ao final da minha apresentação. O meu convite para vocês é irmos todos juntos. A gente convida vocês a participarem ativamente, compartilhando as experiências, aprendendo com uns com os outros e construindo uma solução juntos para os desafios do dia a dia das cooperativas de vocês. Ele é um convite para que a gente se torne o que a Sandra diz que a gente já é dela, que é uma família que cuida por meio do conhecimento e do compartilhamento das vivências. Nosso próximo encontro da primeira aula é no dia 3, depois do feriado aí de lugares que são banhados por águas, nosso feriado de Iemanjá. Então, dia 3/2, às 19 horas, nos encontraremos no link que vamos mandar no seu WhatsApp, pelo grupo. Prof. Ale, mais algum recado? Turma, alguma dúvida, algum comentário?